bem? noite a todas. Né? A Dani, que já está aqui com a gente. Depois vocês vão conhecer a Gabi, vão conhecer a Cláudia. Tá baixo o seu áudio, Ju. Tá? Eu vou tentar aumentar aqui, ver se melhorou. Melhorou. E aí, com essa... a gente trouxe essa ideia de fazer o nosso... Tá tudo certo? Tá travando para mim, Dani, o seu vídeo. Não sei como é que tá pro pessoal. Ah, é? Eu tô vendo o seu rostinho parado. Melhorou? Não, ainda tá parado. Pro pessoal, como é que tá? A Gabi chegou, Gabriela. Ela é coaching, olha lá. A Gabi Paixão. O outro celular não tá dando. Vou chamar o pessoal. O pessoal que tá aqui no WhatsApp para vir para aqui pro Insta, para fazer parte também. Lembrar o pessoal, enquanto o pessoal, vamos dando um tempinho, né, para poder ir entrando, pessoal. Ó, já temos aí algumas pessoas. Boa noite para todos. Ei, Cláudia, a Cláudia chegou. Oi, Cláudia. Oi, tudo bem, Cláudia? Ai, que gostoso estar com você de novo. Ai, muito bom, né? A gente mata muita saudade com as lives. Eu acho que é muito bacana essa troca, né, que a gente faz. É muito especial mesmo. E a gente vai falar, né, ô Dani, sobre o amor que flui nos campos, né? E porque a gente, quando fala de amor, parece uma coisa muito romântica. E, na verdade, não é a questão do romantismo, né? O amor, ele existe, a gente só não consegue acessar. E as constelações, ela nos, né, contribui com esse acessar, esse amor, com compreender o humano do outro. E elas acabaram fazendo parte de um curso, eu conheci elas no MEDA, e acabamos que fomos todas fazer o curso da transpessoal, da psicologia transpessoal, com a tia Leide, que é de Campinas, e estava em Serra Negra com o MEDA também. E nós nos conhecemos mais profundamente ainda, porque é um curso mais profundo, todo mês estávamos juntas, e a gente fez o nosso TCC juntas, falando sobre constelação familiar sistêmica. E aí a gente está trazendo um pouquinho dessa experiência para vocês compreenderem como que isso faz parte da vida de cada um de nós, né? E como pode fazer parte da sua vida, se você se abrir, se você estiver aberta ao novo, né? Descobrindo dentro de você aquilo que há de mais sagrado, que é a sua família, a sua origem, que deu a você o que há de mais sagrado, que é a sua vida, a sua oportunidade de transformar o mundo, de transformar as coisas e as pessoas à sua volta, né? Seja a forma que você estiver atuando no mundo, você pode melhorar, você pode fazer a diferença. E é para isso que todos nós estamos aqui. E a constelação familiar, ela vem curar a nossa alma para que isso possa acontecer. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de como você, né, entrou nesse mundo das terapias transpessoais, holísticas, e como essa questão da constelação, né, que a gente veio aqui para passar um pouco disso, do que a gente aprendeu com o nosso TCC e do que a gente aprendeu na vida mesmo, né, nessa busca que somos todos buscadores. Sim. Bom, o processo meu de autoconhecimento iniciou com a psicanálise, né? Eu sou psicanalista clínica e foi, assim, uma grande mudança na minha vida. Foi o primeiro despertar, né? Eu já buscava, né? Tinha uma busca aí incessante por me conhecer melhor, né? E muitas vezes a gente realmente busca isso através da dor, né? Então, eu passei por alguns momentos aí e tive, assim, depressão, né, na adolescência. E aí eu vi a necessidade de buscar algo maior, algo que eu me encontrasse a minha própria identidade, né?
E foi muito lindo quando eu iniciei todo esse processo da psicanálise. A psicanálise, ela traz, né, bem, é muito forte toda essa questão, é, principalmente da criança, né, da criação, de pai e mãe. Eu gosto muito de dizer que esse processo, para mim, foi um primeiro despertar, né, de entender que muitas vezes a gente carrega algumas questões. Pode ser um trauma, ou pode ser apenas uma percepção nossa, né, na infância, e que acontece e que acaba acarretando na vida da gente, né? Então, esse foi o meu primeiro despertar de realmente entender que o problema não é o outro, né? E sim eu mesma, como que eu poderia ressignificar tudo isso, né? E eu comecei nessa jornada linda de autoconhecimento, fiz terapia há muito tempo, até porque dentro da psicanálise tem o tripé, né, psicanalítico, onde a gente precisa fazer análise didática, supervisão. Então, todo esse processo também foi me dando muita bagagem, né? No primeiro momento, eu queria só estudar psicanálise, né, para aplicar, para me entender melhor, para aplicar em mim. E depois eu fui me apaixonando e vendo como que eu poderia também ajudar outras pessoas através, né, de tudo que eu já tinha passado. Porque eu acredito, Ju, que a melhor experiência, né, o que nós podemos doar para o outro é a nossa experiência. É o que nós passamos, né? Porque aí também existe muita compaixão, né? Que a gente realmente sentiu na pele tudo isso, né? O quanto essa jornada, ela é linda, mas também ela é dolorida, né? É muito dolorida. E aí eu fui fazendo terapia e chegou um dado momento que eu pensei assim, tá ótimo, eu já compreendi, conheço, acredito que a psicanálise é uma base maravilhosa, um alicerce muito importante, né, pra gente, mas eu preciso de algo mais, eu quero me conhecer mais. E aí eu ingressei, né, e em várias terapias, terapia de apometria, né, uma parte muito mais espiritual. Comecei a fazer cursos, né, através no MEDA mesmo, porque eu fiz uma transição de carreira e vi a necessidade que eu tinha de me aprofundar mais no autoconhecimento, né, de fazer realmente a minha verticalização, né. E aí eu busquei outros cursos, fiz PNL, né, hipnose, também eneagrama, que foi muito maravilhoso, né. E aí eu cheguei no processo de constelação através da terapia holística, né? E aí para mim foi assim, Ju, de verdade. Eu comento isso, né, com os próprios pacientes. É maravilhoso, esse processo foi realmente libertador, porque quando eu aprendi e compreendi tudo isso através da psicanálise, através do autoconhecimento, sobre a minha vida, sobre a criança, né? E a criança que continua aqui dentro, né? Como que a gente conversa com ela a todo momento, porque às vezes ela ainda vem, né? É normal, e acalenta e acolhe, né? E aí o processo de constelação veio realmente para selar, né, tudo isso. E a psicologia transpessoal trouxe essa abertura, porque é a questão de ir além, né? Ir além do ego. E aí a constelação me trouxe realmente o perdão. Não, praticar o perdão, sabe? O auto-perdão e o perdão, e também a aceitação da minha ancestralidade, né? Da minha hierarquia familiar, né? Dos meus pais, família, avós, todos. E aí eu passei por um processo de constelação, foi muito interessante, porque eu fui constelar relacionamento, né? E quando eu passei pelo primeiro processo, foi muito lindo, porque, na verdade, apareceu dentro do campo, né? Que também isso é maravilhoso, esse campo, né? Que atua, esse campo morfogenético que a gente chama, né? Que a gente carrega, né? Tipo um banco de dados que a gente carrega sensações, padrões, tudo de lá de, né, muito tempo, dos pais, de toda essa nossa ancestralidade. E aí o campo operou e, na verdade, eu acabei constelando família, a parte familiar mesmo, né? Essa questão da minha relação com o pai, com mãe, com meu avô. E foi muito lindo, foi emocionante, porque eu não imaginava, quer dizer, eu estava constelando algo que ali, naquele momento, eu estava querendo, de alguma forma, melhorar e ressignificar, entender melhor, né?
E aí apareceu, né, o que realmente eu deveria estar, na verdade, me curando ali. E foi quando veio aquele sentimento de verdade do perdão, de perdoar, porque muitas vezes a gente entra no autoconhecimento e entende, mas a gente pensa que perdoou, a gente pensa que compreendeu, mas na verdade não. Então, quando Tá você no passa por esse. inconsciente, né? Exatamente. Então, quando a gente passa por aquele processo e você vê aqueles campos operando, e você sente, você realmente vê, né, os seus representantes ali trazendo exatamente o que acontece nas suas relações familiares. É algo incrível, foi algo para mim realmente libertador, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, né, com a constelação. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e me tornei assim, sou fã, né, apaixonada, quero fazer formação em constelação, porque eu acredito que é um método, né, um método terapêutico muito eficaz. Realmente ele ajuda muito nessa abertura e também nessa questão sistêmica toda, né? E depois eu fiz outras constelações, né? E o que é interessante, eu fui chamada, né, para ser representante também, o que é maravilhoso, que para mim também foi outra experiência muito enriquecedora, porque você participa do processo de uma outra pessoa sem conhecer essa outra pessoa, ajuda essa outra pessoa e se ajuda, né? Quer É dizer, uma situação, né, Dani, que você acaba por tanto, cada experiência, até mesmo da constelação alheia, te faz sentido de alguma forma e você sai de lá melhor, né? sim, eu vou te falar que foi uma emoção muito grande, né? Tanto quanto quando eu constelei, de fazer parte disso, né? De ser representante. Então, depois disso, eu tive esse presente, né? Eu já amava a constelação. E aí eu entrei, né, para o grupo para a gente poder fazer esse trabalho, onde realmente eu estava fazendo com muito amor, porque eu acredito muito, né? E foi muito bom, porque eu também fui pesquisar, né? Entender mais, assim, detalhe do detalhe de todo esse processo de como funciona, né? Para poder ensinar, né? A gente estava ali num momento que a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? Um trabalho de conclusão de curso e passar um conteúdo tão rico desse, né? E, então eu li, assisti muitos vídeos, e Bert tem muitos livros, né? Interessante. E essa questão das ordens, né? Do amor. Então, quando a gente fala que o amor flui, a minha experiência com o amor fluir, sabe? Realmente foi esse grande encontro de entender de verdade por que aconteceu, né? Por que eu passei por algumas coisas, por que como que eu poderia, de alguma forma, ter realmente aquela empatia e me colocar no lugar, né, da minha família, dos meus pais, dos meus avós, e entender, inclusive, padrões deles, né? E Sair eu do gosto. julgamento, né? Exatamente. A gente sai do julgamento e a gente. E aí, depois de tudo isso, né, dessa questão do perdão, do auto-perdão, né? Porque no primeiro momento vem pra gente assim, nossa, como que eu nunca percebi isso, né? Essa questão mesmo do julgamento. E aí vem a culpa. E aí entra o auto-perdão, né? Porque daí a gente entra naquela questão do auto-perdão, de limpar tudo isso, né? E aí vem o quê? A gratidão para selar. Né? Gratidão, né, por essa mãe que me colocou aqui, por essa mãe que me trouxe tudo isso, por toda essa minha ancestralidade, por todos os ensinamentos, né, do meu pai, dos meus avós, e que me deram a chance, que me deram a chance e a oportunidade de ser quem eu sou hoje, né? Aprendendo, né, com tudo isso, vendo realmente o lado positivo de tudo isso, né? Porque fez quem eu sou. Então, quer dizer, essa gratidão realmente não tem preço, né? A gente ressignifica muitas coisas. E o que eu entendi realmente experienciei isso, é como essa cura
reverbera na nossa vida social, no trabalho, com os amigos, né? Com a parte até de relacionamento amoroso, com o filho, né? Porque você começa também a olhar, se olhar mais, né? Com relação, principalmente quando você é mãe, né? E aí você começa a olhar muito mais a relação sua com o seu filho, né? E se enxergar exatamente com muitas coisas que a gente traz de pai e mãe. Padrões de comportamento, de tudo isso que muitas vezes a gente olha e rejeita e não acolhe, né? E aí acaba que você acaba olhando e vendo de uma outra forma. Por isso que eu acho que é muito lindo fluir do amor. Porque a gente acaba se auto-perdoando por isso, né? Porque a gente começa a ter essa compaixão da gente também, né? E quando acessa esse campo, né, Dani? As meninas, a Cláudia, ela também, ela passou por uma situação, tive o grande prazer de constelar, ela inclusive vai falar agora depois de você, um pouquinho também da experiência dela, eu constelei ela lá em Campinas, e o que a gente pode ver é que quando a gente está no nosso lugar, que quando a gente olha para todos da mesma forma, né, para o humano de todos, a gente sente que é como se a gente tivesse arrumado o fluxo o caminho do rio, né? Como se a gente tivesse canalizado mesmo e tudo flui com muito mais facilidade, né? A nossa expressão, como você falou, com os relacionamentos e no mundo, né? Ô Dani, gratidão por você compartilhar e você vai ficar com a gente aqui, porque eu deixei a surpresa para o final. É um amor libertador, aqui a Josi tá falando aqui, José ou Josi, parece que é um rapaz, a pessoa tá sem óculos, sabe, gente? Aí não enxerga direito. É O amor José Ronaldo. o José Ronaldo, né? Obrigada, Dani. Então, é realmente sensacional. E ela vai contar um pouquinho para nós também, que foi uma das pessoas que fez o TCC com a gente, que viveu essa emoção das constelações. Tá bom? Gratidão, Dani. Fica com a gente que a gente Gratidão. vai mostrar Beijo. a nossa surpresa daqui a pouco. Um beijo, gratidão. Tchau, Muita saudade gente. de estar com Obrigada. você. Beijo. Tchau. Ei, linda. Oi, Tô aqui agora esperando. deu. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de você também, da tua experiência e de você como buscadora, né? Porque eu conheci você lá no MEDA, assim, e foi maravilhoso todo o processo que a gente passou lá. E muitos processos, né, Cláudia, de muito, assim, muito profundos, de muita superação, como disse a Dani. Ai, como que às vezes é difícil a gente olhar, né? Mas nós somos buscadoras e nós fomos lá, sabendo que dentro Sim, da gente é que está a questão, né? A gente precisa resolver lá dentro. sim, Vamos Ju, lá. gratidão pelo convite, viu? É um prazer estar aqui, estou muito feliz. Dani, sua linda, saudade de todas vocês. O meu processo de autoconhecimento começou porque eu estava com uma depressão, meu celular até falou em autoconhecimento, ele já pula. Eu, eu tive um processo depressivo, né? E foi aí que, na verdade, eu até li uma citação de Jung esses dias que fez muito sentido para mim. É que quando a depressão chegar, ao invés de você expulsar ela e mandar ela embora, chama ela para conversar, ver o que ela tem para te dizer, né? E foi para isso que a minha depressão serviu, hoje eu sei. E eu fui na busca do autoconhecimento por ela, por isso a minha gratidão. E eu comecei com a PNL, hipnose, passei pelos processos de cura de criança ferida, né? Conheci um pouco do enneagrama e foi tudo muito incrível para mim essa nova jornada de buscadora. Você E a fez a gente formação de Teta Healing, não fez? O fiz, Ansei? Você é formado sim, em Reiki também? E foi antes da PNL ou como é que foi foi essa sequência? depois, foi depois, Ju, foi muito assim, foi bem, sabe, o passinho de cada vez. Então eu fiz a PNL e com a PNL, com tudo que eu vi, foi meu primeiro acesso aos campos, né? Quando eu senti o poder de um campo, do nosso campo morfogenético, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, tudo que eu tinha de crença, de espiritualidade, de conexão, começou a ficar confuso. E eu precisava buscar uma nova maneira de me conectar com essas novas coisas que eu estava descobrindo. Foi aí que eu mergulhei de cabeça em todo esse processo
E o Theta, ele veio para mim como uma forma incrível de conexão com a espiritualidade, né? O Theta é puro amor, assim, é incrível como a maioria das terapias elas acabam no amor, né? Assim como a constelação familiar, assim como a hipnose, eu costumo falar que tudo quando é por amor faz sentido. E o Theta me trouxe essa conexão com a espiritualidade, com o amor incondicional, com entender. E aí foi me levando para você, né? Para a constelação. A gente fez a formação de trans junto, que foi incrível, foi linda. E o nosso TCC de constelação foi para mim sobre o amor que flui, né? Na constelação foi uma experiência linda para mim, porque realmente é sobre o amor, né? Sobre como esse é o sentimento que domina as nossas vidas, que rege todas as leis, né? E que através dele a gente consegue tudo. E E que a na gente constelação resiste tanto, né, Cláudia? resiste. E como ele é simples, né? E a minha experiência na constelação, eu estava ouvindo a Dani falar, até para mim foi. Cada um tem a sua experiência, né? A Dani falou que você teve muita experiência do perdão. Para mim, a experiência na constelação, além de toda aquela sensação incrível, né? Aquele amor que a gente sente que não cabe no peito, foi de entender o meu lugar no sistema. Porque eu trazia muito comigo de que eu era responsável pelos meus pais, pela felicidade deles, pela vida deles. E quando eu comecei a estudar a constelação, quando eu comecei a leitura para o nosso trabalho, eu comecei a entender que eu tinha um outro lugar no sistema, que não era aquele que eu estava me colocando, né? E talvez eu estava bagunçando o meu sistema de uma maneira, achando que eu cuidava dos meus pais. E descobrir que eu sou menor do que eles foi, assim, a grande lição da minha vida. Nossa, É uma lição que parece tão pequena, né? Mas é transformador. é, é. De É porque é o entender que te que. nutre, né? Como que você pode ser mais Sim, importante, ou maior, ou mais forte que as raízes que te sustentam, né? Uma sim, árvore que tem grande, ou uma árvore que não tenha raízes boas e que sustente, porque quando você diz eu sou maior que vocês e cuido de vocês, automaticamente você está dizendo para você que os seus pais são menores e fracos e frágeis e não suportam a própria história e o próprio destino, né? E não sabem fazer suas próprias sim, escolhas. Então, se você enfraquece os seus pais, você se torna também frágil, né? Então, isso é por isso sim. que fortalece tanto a gente, né? Em todos os sentidos, assim. Fortaleceu demais, assim. E até a Dani falou sobre a relação com os filhos depois, né? E eu vejo assim, eu tenho a Rafaela de 18 anos agora, a transformação da nossa relação, a transformação dela mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que eu achava que eu tinha que cuidar dos meus pais, eu também sentia que eu cobrava isso dela, né? Porque eu sentia a cobrança e eu cobrava. E hoje, assim, a nossa relação fluiu de uma maneira incrível. Quando eu me curei, quando eu entendi que eu era menor que os meus pais, e uma coisa também muito sensacional que eu descobri, assim, foi que a ordem do dar e receber, né? Que os filhos não devem para os pais. Não é isso, Ju? Se eu estiver errada, você me corrige. Não, tá certo, é isso E eu me mesmo. sentia muito devedora para os meus pais. Eu achava que eu devia, que eu tinha que pagar, de alguma maneira. Então, isso também me trouxe uma paz incrível de entender que não, porque eu ainda pensava assim, ó, eu falava, meu Deus, essa Rafaela, é minha filha, né? Como que ela vai fazer para equilibrar essa ordem do dar e receber? Eu dou tanto para ela, não sei como que vai ser. E hoje entender que não, né? Que realmente é o meu papel, é só dar mesmo. E ela vai honrar isso com os filhos dela e doando para os filhos dela, assim como eu faço por ela, né? É a única Então, forma, né? Não tem como pagar a vida aos pais, né? A sim, única forma que a gente pode agradecer esse bem mais valioso é fazendo da nossa vida o nosso melhor, é parindo grandes projetos, ou parindo projetos pequenos ou grandes, ou tendo os nossos filhos e continuando a nossa história, a nossa espécie, a nossa família, né? Também parindo os filhos. Então, isso é muito libertador, porque é como se você estivesse nadando contra a correnteza quando você quer compensar essa vida que você recebeu e tudo que eles fizeram, né? É muito peso. Não dá para ser dessa forma, né?
Sim, e olha, realmente a constelação, o sentir o campo, entender esse amor dentro do sistema familiar, eu acho que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Assim, eu indico, reindico e falo para todo mundo, eu falo, vai constelar, vai entender, vai. Quando é um casalzinho novo, constela você o seu sistema, constela ela o sistema dela para chegar tudo organizado. Porque o poder do amor dentro do sistema ele é tão forte, e você vê, né? Eu digo, posso falar por minha experiência. Eu sei que era por amor que eu achava que eu tinha que devolver tudo para os meus pais, né? Era por amor, porque eu estava fazendo, eu estava me podando e podando eles por essa lei, né? Que eu achava que eu tinha que devolver tudo para eles, e isso eu nunca vou devolver, porque a vida é maravilhoso. Enfim, foi incrível, tenho muita gratidão pelo nosso processo, Ju, foi muito lindo. Eu até me emociono de lembrar, porque realmente foi lindo. Eu acho muito bacana, porque você tocou aí no final, né? É sobre aquela culpa que a gente carrega, né? A Sim, necessidade que a gente precisa pertencer e fazer jus a esse pertencimento é fazer o nosso melhor por esse sistema. E às vezes, por essa culpa ou essa inocência, a gente comete alguns delitos ou a gente até evita crescer na vida para que a gente se mantenha pequeno e vinculado àquela verdade. família de alguma maneira e pode não ser, não conseguir viver a nossa própria história por culpa, né? Porque a gente, se eu não sigo o mesmo destino dos meus pais, eles não conseguiram realizar certos sonhos, ou não, inconscientemente eu sofro por eles, né? Às vezes vem Sim, alguns pais para mim e falam assim: ah, eu queria que você constelasse. Você constela criança? Eu vou constelar a criança, mas eu sei que vai acabar nos pais. Porque as crianças, é, eles reproduzem os conflitos dos pais. Por amor, eles sofrem pelos pais. Então, é muito interessante como você carregou a sua criança ferida ainda sofrendo em função de satisfazer tentando, né, compensar tudo que você recebeu. E tudo que acontece é por amor, né? Uma pessoa que talvez reproduza, seja a ovelha negra da família, né? Essa ovelha negra da família acaba por demonstrar, né, sendo fiel a esse sistema, agindo de uma maneira diferente, né, diferente do que se diz correto socialmente, mas de uma forma ser fiel, às vezes, a alguém desse sistema que foi excluído, por amor a esse sistema, por amor a esse personagem, por amor a essa pessoa do sistema, ela busca um caminho que não encaixa, né, para que essas pessoas sejam vistas. Então, esse campo, né, que a Dani explicou para nós no nosso trabalho de maneira muito bacana, sim, é esse campo que por onde passa esse amor e também passam essas culpas, essas necessidades de quê? De reequilibrar, de compensar aquilo que foi tirado, aquilo que foi usurpado, né? Então, e aí quando você entra no campo, nesse campo de consciência, as pessoas, mas como é que entra? Pega espírito, né? As pessoas têm medo é, porque acham que é algo religioso, espiritual. Não, você entra numa vibração que você já foi para lá, para um grupo qualquer, por ressonância, porque você tem algo que se identifica, né? Com as questões que serão trabalhadas nessa constelação, e aí você vai, e é incrível que às vezes eu vou escolher uma pessoa para representar alguém e eu só consigo olhar para uma pessoa. É porque a gente está dentro do campo a serviço e esse campo nos mostra aquele que tem maior afinidade com aquela questão. E aí você chama aquela pessoa para representar e ela, por afinidade, por ressonância, ela consegue sentir certas situações que transformam a consciência. Aí você vai para além da pessoa, né? Aí é o campo transpessoal, né? É aquilo que eu posso sim. acessar além de mim, né? Então eu acho que É, a constelação vem para curar profundamente nesse sentido, né? falando sobre o campo, Ju, acho que é legal, de repente, se tiver alguém assistindo que não participou de constelação, né, ou não sabe como funciona. Vou contar para vocês, quando eu fui constelar com a Ju, eu fiquei assim, ai, que bom que eu vou constelar com a minha amiga. Então a gente marcou depois da aula, da pós. Falei assim, eu vou ver como é que ela prepara o campo, porque eu só ouvia falar, prepara o campo, prepara o campo. Eu falava, meu Deus, o que que é preparar o campo?
ficava pensando, o que que a Ju vai fazer para preparar esse campo? Eu quero estar vendo. Aí tô lá esperando, toda ansiosa, como é que a Ju vai preparar o campo, né? Aí chega, claro, vamos fazer um quadrado com colchonete aqui? Vamos, a gente fez um quadrado com colchonete no chão. Ela deu a mão para mim, pronto, seu campo tá aqui. Tipo, já tava pronto. Aquilo marcou pra mim, assim, demais, porque eu achei que você ia tirar da cartola, né? Que você ia fazer uma mágica e apareceu. Não, o campo já estava ali comigo. Agora, né? Hoje que a gente fez o trabalho, que a gente estudou, eu consigo entender que a gente acessou o meu campo e do meu campo a gente acessa o familiar. Não tem mágica, não tem espírito, não tem cartola, não tem nada. É tudo Não, com a gente mesmo, né? né? Então, eu quero te agradecer, Cláudio, porque foi também, a gente cresce junto com as constelações que a gente faz. Foi uma honra para mim, foi lindo, extremamente amoroso o campo, porque ela é muito amorosa. E aí eu vou chamar a Gabi para falar para a gente um pouquinho. E, né, Gabi? E a gente vai agradecer você pela presença, pelo carinho de ter aceitado o meu convite. E não sai daí que a gente vai mostrar uma surpresa no final, tá bom? Pode deixar. Beijo. Beijo, gente. Gratidão, Ju. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Ei, tudo bem, Gabi? Tudo A bem? Gabriela agora tá show, tá parecendo tranquila. Então, conta pra nós a sua estrada e como é que foi participar, né? Da constelação. Acho que você já teve alguma experiência também fora lá, né? Do nosso com constelação. Sim, sim, Ju. Eu fiz sim uma constelação também. E para mim, tanto a constelação quanto qualquer outra ferramenta de desenvolvimento humano é essencial a gente conhecer. Tem muita gente que acaba tendo medo, né, de conhecer, de entender as feridas, os problemas que passa, mas é importante se permitir, né, se conhecer. Então, para contato com o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, foi em razão de uma insatisfação, uma frustração profissional. E eu estava perdida e eu precisava buscar algum meio para conseguir entender o que fazer. E através do autoconhecimento eu consegui ter essa oportunidade de fazer essa reflexão interna mesmo. E a partir disso que eu consegui fazer uma transição de carreira também. Mas eu tive que me permitir. Se eu não tivesse me dado essa oportunidade, provavelmente eu ia estar infeliz, insatisfeita ainda, continuar na mesmice, reclamando, sem ter uma luz no fim do túnel, né? Então, eu acredito que é super importante, igual as meninas estavam conversando, a gente fazer se dar essa oportunidade, né? De realmente conhecer qualquer técnica. Eu acho que o primeiro passo que é o importante, né? Então, eu também tive contato com a programação neurolinguística e a hipnose, que é maravilhosa. O enneagrama, que eu sou apaixonada, somos Sistêmica, suspeitas. né? A gente fala, porque tem a hipnose que não aborda questões sistêmicas, né? E aí o MEDA, que é, né, onde a gente se formou, Sim, sim. tudo Que meio. a hipnose é ericksoniana, né? E daí a gente faz ali uma mistura e dá tudo certo, né? E é bem, assim, eu percebo que o resultado, né, é imediato, a vivência é como o campo das constelações, o campo ele é o mesmo, né? Você acessa a inteligência que está ali e transforma a nossa vida de uma maneira linda, né? Exatamente, exatamente. A minha percepção com o campo inicialmente foi assim, através da PNL e também do Enneagrama na mandala, que daí a gente vai tendo contato, né, com aquela energia, com aquela sensação mesmo que a gente realmente entra naquele nível, né, de vibração mesmo, como você mencionou. E deixar rolar, nada de ficar no mental, deixa fluir. Então, a constelação, no caso, quando eu também tive meu contato, foi nesse mesmo sentido, de deixar fluir para ver o que vai acontecer, né? E assim, é interessante que você trabalha hoje com medo. Da Sim, última vez sim, que a gente conversou,
Aí você estava o processo de contato com as pessoas que você encontra e oferece, né? Quanta resistência a gente encontra, né? E é tão assim, eu fico pensando, porque a gente nunca vai desistir, porque esse é o nosso propósito, e a gente acredita nisso, né? Então, o que eu percebo, e eu acho que você percebeu a mesma coisa, como que tem muitas pessoas ainda que não têm noção do quanto é libertador acessar esses campos e ir transformando interiormente essas questões. Eu lembro que você falou, Ju, às vezes a gente fala assim tão empolgada e tão feliz, e a pessoa te olha assim como se você fosse um ser meio extraterrestre, meio que isso essa pessoa tá falando, né? Exatamente. Exatamente. E daí o pessoal acaba achando que é uma coisa de outro mundo, para que vai se permitir fazer? Ou o pessoal pode achar caro, mas tem muita gente que acaba utilizando os valores para pagar qualquer outra coisa tão supérflua e de repente fazer realmente alguma coisa por você, as pessoas acabam não entendendo isso, né? E não, na verdade não é questão de né? Sim, não é questão de preço, é questão de um valor mesmo que você acaba tendo, né? Se permitindo. Então, realmente é complicado. A gente sabe que fez bem para nós e que faz diariamente, né? Porque, na verdade, o que é legal também de avisarmos, né, hoje, de a gente comentar com o pessoal, não é fazer uma vez e já era, independente da técnica, né? É realmente fazer aquela auto-observação diária, sempre colocar na prática o que a gente vai aprendendo. Exatamente. Exatamente, um dia por vez. Daí, ok, um dia você tá bem, trabalhou legal, tum, cai, ok. Vamos aos pouquinhos de novo, trabalhando, entendendo, legal. De novo. E assim a gente vai, assim segue a vida, né? Mas o importante é conseguir, eu acho que se observar, porque a gente acaba ficando tão no automático, faz isso, faz aquilo, vou para tal lugar, pago isso, pago aquilo. A gente não para respirar, não para fazer essa reflexão, né? E eu acho que isso é importante. A gente está aqui para evoluir, né? Sim, e a questão dos valores, né? Das nossas crenças e dos nossos valores. E hoje eu li um texto muito, muito bacana. Ele é um professor de uma universidade é um senhor já, fazendo uma análise da questão do capitalismo, né? E de toda a questão política e econômica que está conduzindo todos nós para apenas olhar o lado financeiro da vida, né? E as outras questões se afastando. Então, o ter em detrimento do ser, né? E aí a gente está como se eu assim, às vezes eu vejo algumas coisas filmes e fico imaginando, né, que muita gente já está vendo isso, que nós verdadeiros zumbis. Né? A normose tomou conta da gente de uma tal maneira que a gente perde o fio da meada, a gente não sabe pegar para voltar a ser a gente, a ser a nossa essência. E é por isso que aí eu falo, né, que existe uma inteligência divina, porque eu acho que Deus olhou para nós assim, falou, se perderam na floresta. Vou ter que mandar alguém para ajudar um pouquinho. Aí começou a mandar todos os terapeutas possíveis para ter. Porque, e a gente já vem perdido. Os terapeutas somos os que mais precisamos aprender a nos encontrar. E como é que a gente vai falar de uma coisa que a gente não sabe? Exatamente. Então, para aprender, a gente precisa passar pelo processo. Mais um motivo pelo qual eu acho que o campo foi extremamente curador, né? Porque nós vivenciamos uma vez uma pessoa que fez uma relação comigo, eu achei muito bonito. E a pessoa que ela representou estava com muito ódio, muito ódio. Ela citou. A pessoa fica até com medo, né? Nossa, a pessoa que está representando sente muita raiva. Muita raiva. Eu posso falar o quanto de raiva eu sinto? Então era extremo. Não pode. E aí ela falou. E aí, de repente, quando a gente começou a fazer um movimento, a constelação comentar, e aquela raiva se transformou em amor.
Aí no final da constelação, que estava todo mundo bem, ela deu uma risada gostosa, falou assim, gente, eu nunca senti tanto amor na minha vida. Então aquela pessoa, ela entendeu o caminho. Por que tanto ódio? E o Bert fala, né? São os opostos, o ódio e o amor. Então Sim. ele fala assim, aí ela descreve que mudou dentro dela. Então ela passou por. Ela aprendeu como transformar esse sentimento. Então amanhã, quando ela tiver raiva, ou talvez ela tivesse alguma raiva, né? Calcada, caladinha lá. E aí, de repente, ela descobre como transformar isso em divino. Através do campo, você conseguir fazer isso, né? Conseguir vivenciar isso. Prática na sua vida é maravilhoso, né? Então, Sim, com certeza. eu acho que esse aprendizado muito grande que a gente tem com as terapias e dentro desse propósito lindo que a gente veio, que começa em nós, né? Com certeza. Internamente para depois ir para o externo, né? Exato. E aí a gente, igual todos nós aqui temos história de desesperança, de depressão, né, de conflitos na infância, conflitos familiares. E a gente fala, eu vou me tratar. E a partir do tratar, a gente se descobre terapeuta. E aí eu fiz psicanálise da mesma forma que a Dani. O meu primeiro curso foi psicanálise, aí depois vieram os outros. Então, eu acho que é por aí, né, Gabi? Exatamente. Inclusive, quando a gente estava fazendo o trabalho, a parte sobre as ordens da ajuda do Bert foi uma reflexão que eu acho que foi super importante para estar fazendo, porque, igual você mencionou, né? Nós, como terapeutas, sim, nós temos que sentir as dores, vivenciar para conseguir levar a pessoa até onde fomos, né? Se a gente nunca partir para aquele caminho, a gente não consegue levar a pessoa junto, né, com a gente. Mas eu acho que o fato da gente abrir a nossa percepção com relação às ordens que ele passa é super importante. Porque. Bloqueou aqui. Oi? Tá me ouvindo agora? Paralisou agora, acelerou um pouquinho. Oi? É a última coisa que eu ouvi. Tá me ouvindo? Oi? Tô, agora. Eu estava mencionando as ordens da ajuda. Que eu acho que foi super importante ter visto e abrir nossa percepção com relação a ela, né? Que o Bert fala. Porque como nós somos terapeutas, a gente não pode forçar a pessoa. Ela tem que se permitir ser, né, pedir ajuda, ser ajudada. Não adianta a gente amarrar a força e trazer. Isso não vai rolar, né? Então, é uma informação legal que fez toda a diferença para mim também quando a gente estava estudando. E também a gente deu esse tempo, né? Oi, Ju? Respeitar o tempo de cada um, né? Porque igual a gente está falando aqui, tem muita gente como zumbis. Mas por que a gente faz live, né? Por que a gente sempre tá falando e compartilhando o que a gente aprendeu? Porque a gente acredita que em algum momento, como diz o Bert, toda ideia nova ela é estranhada no primeiro momento. Mas a alma tem um tempo para assimilar, mas ela vai assimilar. Então, respeitar o tempo de cada um, né? Eu acho isso muito importante também. Eu acho que as ordens da ajuda são extremamente válidas para qualquer pessoa que se coloque no papel de ajudador, seja o advogado, seja o assistente social, seja o terapeuta. Exatamente. Até dentro da família, se você quer salvar alguém, você sofre. Porque você não salva ninguém, né, Gabi? Você não vai salvar ninguém. Se a pessoa te pedir ajuda, você vai poder facilitar o processo, né? Então, ok, se você chegou para mim é porque eu preciso de você, de alguma forma. Eu vou aprender com você, com a tua história. Nós nos unimos, né, terapeutas e as pessoas que necessitam desse trabalho. Então, também, né, por afinidade, por ressonância. Então, é muito interessante isso. E mantendo você aí, que para mim é uma representante da escola, né, da Escola Meda, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos, nós temos 8 minutinhos, para falar de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava a conversar com uma pessoa que é minha cliente e falando para ela que a gente precisa muito, muito acreditar que tudo aquilo que a gente joga para o universo acontece.
e que se a gente duvidar que isso é física quântica, e se a gente duvidar, depois a gente, para fazer dar certo, precisa voltar tudo atrás e mentalizar de novo, né? Jogar a nossa intenção novamente nesse campo de consciência. E quando eu mal fechei a boca, o meu celular chegou uma mensagem, e eu nunca olho o celular na hora da consulta. Nesse dia, eu olhei pro celular, me deu vontade de pegar, eu falei, você me dá licença? Quando eu vi, era uma mensagem da Josi. E um áudio, e eu olhei na hora com a pessoa do meu lado. Eu nunca tinha feito isso. E depois eu não entendi muito bem por que eu fiz, mas depois a ficha caiu, né? Na hora que eu tava ali, eu até falei com ela, faz todo sentido com o que a gente estava falando antes. A Josi estava me fazendo uma proposta de ser coautora de um livro, né, sobre constelação familiar sistêmica, com a Andrea Roma, da editora Líder, se eu me interessaria por isso, que ela estava me indicando para entrar nesse grupo. E há poucos dias atrás eu falei para o Raider, eu vou escrever um livro. Eu não sei como, nem sei quando, mas eu vou começar. E comecei a escrever algumas páginas. E depois a correria e curso em São Paulo e não sei o que, aí eu falei, não vai dar certo isso não. Eu acabei começando, não vou terminar. Eu não gosto de começar nada e não terminar, é muito frustrante. E aí uma semana ou 2 semanas depois, mais ou menos, surge a oportunidade e o livro está aqui. Então, isso aqui é uma conquista. O capítulo 11 foi escrito por mim. Estão vários... O que a gente fez aqui agora, que a gente compartilhou, o que aconteceu, né, na nossa constelação, na nossa vida, o que a constelação pôde fazer por nós, esse livro traz a história de vários terapeutas, vários consteladores e as experiências de sucesso de cada um, com cada caso, como aconteceu, sabe? Foi sensacional. Tá aqui a minha Que carinha. lindo! Oh, parabéns! Então, eu queria compartilhar. É a primeira vez que eu pego. A gente ia fazer o lançamento numa livraria em São Paulo, mas aí veio a pandemia, nós não podemos lançar. Então, e aí eu acabei me envolvendo com outras coisas, não pude buscá-lo, e ele chegou essa semana aqui em Carangola. É a primeira vez que eu ponho a mão nesse livrinho, e eu queria Que muito legal. trazer junto com vocês, porque eu tenho muita, muita gratidão pela Josimeda, que me indicou, que confiou no meu trabalho para poder fazer isso. A gratidão ao Meda, que contribuiu muito com o meu desenvolvimento pessoal, né, o meu desenvolvimento emocional. E vocês que fizeram parte de tudo isso, né? Compartilhando a história de vocês, os nossos ranhos, porque choramos muito no medo, choramos muito com a tia Leide, né? Passamos Exatamente. muito aperto. Então, assim, é emocionante para mim, muito a você, Clau, a você, Dani, a Gabi, a Gal também, que não pôde vir, de estar aqui com a gente hoje. E assim, muita gratidão. Eu falo que o meu coração tem um pedacinho em São Paulo em todos os sentidos, né? O povo do marido tá lá, a família dos meus filhos estão aí. E vocês que caíram assim na minha vida, e eu tenho como DNA tipo 2, gente, até as paciências, né? Das pessoas de tão amorosa. Mas é verdade, é do meu de coração. E eu quero que todas nós possamos amanhã nos encontrar daqui 10, 15 anos e bater um grande papo sobre todas as nossas experiências e quem sabe seremos juntas coautoras de outros projetos, né, trazendo as nossas histórias, os nossos conhecimentos e experiências. Então aqui nesse livro, para quem quiser ler outras experiências de várias constelações, eu creio que isso aqui como filosofia de vida, né, todas as histórias que nós vivemos no campo e todas as histórias que nós escutamos e lemos faz sentido para nós porque nós somos humanos, né? Então nós vivemos mais ou menos os mesmos conflitos, os mesmos medos. Medo da rejeição, medo de não ser amado, ou seja, de não fazer parte. Né? Nós às vezes desejamos muito e nos doamos muito pouco, esperamos mais para nós do que para o outro.
e aí esbarra na lei do equilíbrio entre dar e receber. Às vezes, para ser aceito, a gente se dá mais do que pode, como o 2 faz isso, né, muito bem, e aí a gente cobra também demais. E a constelação nos mostra isso, que a gente precisa olhar para a nossa ancestralidade, respeitar as limitações de todos, porque nós seremos pais e nós também temos nossas limitações, mesmo quando não temos filhos, nós nos limitamos nas nossas relações geralmente, queremos ser aceitos assim mesmo. Então é importante que nós possamos olhar para quem veio antes com esse olhar de gratidão, pela oportunidade de fazer diferente. Então, ó, gratidão, pessoas lindas, por estarem aqui junto comigo. Eu queria fazer isso com vocês, na verdade, queria muito ter ido para São Paulo para poder compartilhar isso aqui, entregar nas mãos, mas ainda vou levar para vocês com todo carinho, tá bom? Que bom, Gil. Fico feliz por você, viu? Muito legal. Que bom que deu tudo certo o nosso encontro. Deu sim, eu acredito muito que cada experiência, cada fala aqui vai ficar no coração de cada um. E vai É isso aí. transformar muito, todos nós, quando a gente solta aquilo, compartilha, né? O universo trouxe pra gente, a gente joga pra frente e tudo dá certo, né? O amor flui, né? O amor flui nesse campo lindo. Gratidão. Gratidão, Gil. Beijo. Fiquem com Beijo, Deus, tchau. tá? Beijo, Dani. Beijo, Gal. Beijo, Cláudio. Beijinho. Beijinho de Tchau, mineiro aí. menina. Desse jeito. Tchau.